Bom, gente, vamos retomar então. Eu vou começar agora falando sobre a mulher na política. Vou começar desde lá de trás, então, num contexto histórico, e depois eu vou dar alguns exemplos, enfim. A inclusão das mulheres na política foi um processo muito demorado. Começou lá nos anos de 1824, com a primeira Constituição. E, na verdade, a primeira Constituição não especificava a participação dela, né? Na verdade, não tinha dizendo que ela podia participar e nem dizendo que não podia. Então, ela simplesmente não participava. Foi em 1932, no governo de Getúlio Vargas, que ela, então, passou a participar. O que muita gente não sabe é que, no Rio Grande do Norte, em 1927, ou seja, antes dela ser inclusa, de fato, na Constituição, o Rio Grande do Norte lá no Rio Grande do Norte, elas já poderiam votar. Então, em 1929, foi eleita a primeira prefeita lá no Rio Grande do Norte. Pode passar. Atualmente, né, as mulheres são maioria na população e, ainda assim, elas participam muito pouco. Então, atualmente tem uma lei, tem a lei de cotas, que, para elas participarem, pelo menos 30% das mulheres devem fazer parte dos partidos. E muita gente não cumpre isso, muitos partidos não cumprem essa lei. Aqui eu trago algumas curiosidades para vocês. Apenas 10% dos governos mundiais são governados por mulheres, seja por meio de presidencialismo ou, enfim, parlamentarismo. Hoje, somente a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, é governadora no Brasil. Então, a gente só tem uma governadora mulher, atualmente. E aí é por isso que o Rio Grande do Norte, novamente, se destaca, né? Desde lá de trás, ele já vem com um histórico de inclusão feminina. E não só o Rio Grande do Norte, o Maranhão também tem um histórico muito bom de inclusão feminina aí. Nessa última eleição, de 27, na verdade, 27 estados que a gente tem no Brasil, só houveram 30 candidatas mulheres, sendo que, em 8 estados, não houveram nenhuma candidata a governadora. Então, é um número muito baixo ainda que a gente tem. A gente tem que participar mais, tem que correr mais atrás, porque é um direito da gente, é uma obrigação, na verdade, a gente fazer parte de tudo isso. E nenhuma mulher foi eleita para o Senado em 20 estados, na verdade, não 20 anos. Pode passar. Eu trouxe também alguns exemplos femininos na história da política. E vou falar um pouco deles, de cada um, para vocês. A Malala, quem aqui conhece a Malala? Tá. A Malala, para quem não conhece, ela é paquistanesa, ela é do Paquistão. E, quando ela tinha 15 anos, o governo simplesmente tirou um mês de aula das meninas, só para as meninas. E aí isso causou uma revolta muito grande na Malala, e ela decidiu criar um blog para criticar o governo e as coisas que elas achavam que estava errado, só que de forma anônima. Então, ninguém sabia que era ela que estava publicando as coisas. Porém, aos poucos, a identidade dela foi revelada. E aí o Talibã, que é um movimento nacionalista lá, islâmico, baleou ela na cabeça. E aí ela não morreu,
mas aí ela foi tratada e tudo mais, e tudo isso porque ela estava correndo atrás dos direitos dela, né? E aí, quando ela tinha 17 anos, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ela é a pessoa mais nova tendo ganhado o Prêmio Nobel da Paz. Tem também a Maria da Penha. Quem conhece a história da Lei Maria da Penha? Tá. A Maria da Penha, ela levou um tiro na cabeça do marido dela enquanto ela estava dormindo. E aí ela acabou ficando paraplégica, ela perdeu os movimentos da cintura para baixo. E aí, depois disso, ela ainda sofreu várias agressões, ele prendia ela dentro de casa, e aí ela correu atrás desses direitos dela, né, nessa injustiça que aconteceu com ela, e o marido dela, no caso, só ficou 2 anos preso. E aí, em 2006, no governo do Lula, foi aprovada a Lei Maria da Penha, que é contra a violência doméstica. Também tem a Marielle Franco, que recentemente foi assassinada, mas o que é importante falar sobre ela é sobre o que ela fez pela nossa história e pelo Rio de Janeiro, né? Que ela era vereadora lá no Rio de Janeiro. Em 14 meses de mandato dela, ela apresentou 13 projetos de lei. Então, ela era defensora dos direitos humanos, ela era defensora dos direitos da mulher, e isso é um exemplo muito grande para a gente, né? A participação dela foi muito importante na política para a gente. E eu trouxe também o exemplo da Dilma, que foi a primeira presidente mulher aqui no Brasil. Querendo ou não, isso é uma conquista muito legal também, de inclusão da mulher aí no presidencialismo. Atualmente, a gente tem a lei de cotas para as mulheres, e ela se divide em 2, que são de um mínimo de candidatas e de uma reserva de assentos. A lei de cotas de candidatas é que deve ter um mínimo de candidatas mulheres no partido. E essa quantidade é definida principalmente pela Constituição, mas também pode ser definida por uma lei ou por uma lei interna do partido mesmo. Também tem a lei de cotas da reserva de assentos, que tem uma quantidade mínima para as mulheres nos assentos no parlamento. E, como eu já tinha dito, tem o cumprimento, né, das cotas dos 30%, que deve ter um mínimo do sexo feminino nos partidos, e que, muitas vezes, esse número não é cumprido, e, às vezes, alguns partidos até colocam esse número de 30%, mas só para dizer que coloca. E, na verdade, isso não é suficiente, né? Ainda bem que isso vem sendo mudado, né? É uma tendência de agora, com o movimento feminista. Agora, eu esqueci de falar de um dado. Em 2010, mais da metade da população que votou era mulher. Foi 52% da população que votou era mulher. Esse número não foi batido novamente, mas... Enfim, agora eu vou falar um pouco sobre a participação da sociedade na política, que é uma coisa muito importante também, já que a política não é feita só pelos governadores, vereadores, enfim. Sem povo não tem política e, consequentemente, não tem mudança. A gente tem que impor o que a gente acha para poder correr atrás do que a gente tem direito, né, de fato. Como medida, tem o orçamento participativo, que é para acompanhar os gastos do governo, da prefeitura, mais especificamente. O orçamento participativo acontece de forma diferente em cada município, então tem que ver certinho como que funciona aqui.
mas é basicamente uma Assembleia Geral onde a gente pode decidir, sugerir o destino dos gastos. Porém, uma coisa que acontece muitas vezes é que, por falta de adesão da sociedade, muitas vezes simplesmente não tem essa assembleia ou esse orçamento aí participativo. Então, por isso que eu volto a falar, é muito importante que a gente busque participar sempre que possível ativamente da política da nossa região. Também tem o portal da transparência, tem o portal da transparência do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, e tem também o portal da transparência aqui de Limeira. Então, a gente consegue sempre ficar de olho nos gastos nas contas públicas. Por isso que não basta votar, a gente tem que eleger o nosso vereador, o nosso prefeito, mas ficar de olho no que está acontecendo, porque, como a Amanda também disse no começo da palestra, essa pessoa está representando a gente por 4 anos seguidos. Então, é muito importante que a gente fiscalize para poder defender aquilo para a gente. E consultando os colegas, né, para ver o que de fato precisa ser feito na escola para transformar a vida de vocês dentro da escola. Para melhorar a estrutura da escola e como é que vocês, enquanto gremistas, vão colaborar para que isso aconteça. Melhorar a estrutura da escola, melhorar o convívio de vocês dentro da escola e melhorar a aprendizagem de vocês dentro da escola. Vocês têm sempre que estar conversando com os colegas de vocês, com os alunos, para levantarem ideias e propostas e para vocês executarem com eles dentro da escola para melhorar a vida de vocês lá dentro. Tá? Vou dizer uma coisa aqui e eu vou conversar muito sério a partir de agora com todas as 71 escolas de Rio, da diretoria de Limeira. Grêmio não é office boy de diretor. Grêmio não é office boy de vice-diretor. Grêmio não é office boy do professor que está acompanhando vocês. O adulto junto com vocês, ele é o orientador de vocês e quem ensina vocês a fazerem. Quem tem que fazer são vocês. Tá? E essa é uma forma de participar para melhorar a vida de vocês dentro da escola. O que vocês podem fazer para melhorar a escola? Tá? Segundo as sugestões de vocês, segundo as necessidades de vocês. Lembra do orçamento participativo do ano passado? A maioria do que foi escolhido como reparo na escola, a grande maioria das escolas escolheu reformar a quadra, né, fazer melhoria nos esportes, comprar material esportivo. Por quê? Porque essa era a necessidade de vocês. Vocês não vão escolher limpar a caixa d'água, porque isso vocês nem sabem se precisa. Isso o diretor se vira lá para arrumar dinheiro para isso. Vocês queriam melhoria para vocês lá no que vocês estavam vivendo. Tá? Então, vocês, essas formas de participação, vocês no Grêmio, estão aprendendo a fazer isso para quando forem viver a vida de vocês lá fora, na sociedade. Para quando forem viver, não, já estão vivendo, né? Muito obrigada. O Grêmio, né, que vocês participam, é um exemplo da política maior do nosso país. Então, é muito importante que vocês se dediquem para isso agora mesmo, para, no futuro, vocês atuarem e melhorarem o nosso país, a nossa região, enfim. Também tem o portal E-Cidadania. Alguém conhece? Não. O portal E-Cidadania é um site e a gente pode mandar sugestão lá para esse portal. A gente pode criar um projeto de lei e mandar para o Senado. E aí ele fica lá, e aí se tiver um mínimo de aprovações, se eu não me engano, são 20.000 aprovações em 4 meses. É um pouco alto, mas se houver essa lei, esse projeto de lei criado por vocês, pode ser qualquer um, ele vira uma sugestão de lei.
E aí, essa sugestão de lei vai para a Comissão dos Direitos Humanos, e depois ela vai ser discutida entre os senadores para entrar em vigor. Então, é uma coisa muito importante, porque a gente mesmo pode criar lei, a gente pode enviar um projeto de lei de acordo com a necessidade da nossa região, e isso pode entrar em vigor. É muito importante que a gente saiba disso para poder participar melhor. Também tem a ouvidoria parlamentar, que é um site. Nesse site, a gente pode mandar sugestão, reclamação, crítica, e a gente também pode pedir informação. E aí, de acordo com a lei da informação, se eu não me engano, eles têm 20 dias para responder a gente. Então, isso é uma lei, a gente pode pedir sim, e a gente é obrigado a receber a informação que a gente está pedindo. E aí, agora, eu vou passar um vídeo para exemplificar como que é uma sociedade sem participação ativa. Oi, pode falar. Sim, ele pode fazer uma lei. Como eu disse, você pode enviar lá para o portal do E-Cidadania e ele vai para o Senado. Ele vai para o Senado, ele vai virar um projeto uma sugestão de lei, vai para a Comissão dos Direitos Humanos, e aí ele vai depois entrar em discussão entre os senadores. Sim. Sim. Sim, isso. Depende de uma votação, de um número de votação. Por isso que eu acho importante a gente estar sempre de olho nesse portal que chama E-Cidadania, porque assim mais gente vai acessar o site, mais gente vai ver as leis que tem por lá, e aí mais leis vão virar sugestões de leis, e mais leis vão para o Senado para entrar em discussão. É isso que pode ajudar na região da gente, né? Eu não sei como funciona, eu acho que não é possível nesse caso, eu preciso buscar informação. Criar lei aqui a nível municipal, eu não sei como funciona. Mas talvez essa seja uma maneira, essa maneira que eu exemplifiquei. Esse debate é uma vergonha. Eu tenho 2 políticos para votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria em ninguém. Vou votar branco. Tá tudo uma... Hoje eu votaria em branco. Branco. Tá levinho, hein? Cara, mas tá faltando... Faltou a carne, né? E o bacon. Tá de brincadeira. Cebola e maionese. Tá muito ruim. Este é o Whopper em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá para reclamar do resultado. Que facada no meu coração. Escolheram por nós. Eu ainda tenho tempo pra votar, pera. Não vou votar mais em branco, não, cara. Seria bem ruim 4 anos desse lanche. Gente, não tem como comer lanche sem recheio, né? Gente, eu acabei de receber uma informação aqui. Como que é o seu nome? O seu? Luiz? Ela acabou de me passar a informação aqui que a gente consegue, sim, propor lei aqui a nível municipal. Basta a gente ter a aprovação de 5% do eleitorado votante... Oi? Baixo-assinado. Basta a gente ter 5% do eleitorado votante aqui da região por abaixo-assinado. Ou a gente pode também procurar um vereador e propor diretamente para ele que ele sugira uma lei aqui. Obrigada, gente. Oi, gente, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o voto. E a gente está conversando hoje a tarde inteira sobre participação cidadã, sobre a importância da nossa participação política. E
eu queria saber de vocês, o que vocês entendem pelo voto? O que vocês acham que é? Qual a significância dele? Oi? Legal, o que mais? Vocês acham que ele é um direito político? Sim ou não? Sim? Tá. E se eu falar para vocês que, por muito tempo, o voto ele foi mas tão restrito que ele não era considerado um direito político? Pode passar. Rafa, pode passar. Durante muito tempo, houveram várias restrições, né, do voto. Então, se você fosse mulher, o direito ao voto pela mulher, ele só foi conquistado no século passado, em 1932. Então, demorou muito, né? Houve uma grande movimentação em muitos países para que as mulheres elas conseguissem atingir o sufrágio, né, universal, elas conseguissem votar. Se você fosse deficiente, eles só foram incluídos como direitos políticos mesmo depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Se você tivesse grande poder aquisitivo, então, muito tempo aqui no Brasil, o voto ele era censitário, então as pessoas tinham que ter terras, né, dinheiro para conseguir votar. Se você fosse analfabeto, então, em vários momentos, os analfabetos eles eram excluídos dos seus direitos políticos, então eles não conseguiam votar também. Se você foi um escravo egresso, eles só conseguiriam votar também depois da abolição, né, o que não necessariamente foi uma verdade, porque a gente sabe que eles tiveram muitas restrições políticas. Se você for indígena, uma curiosidade dos indígenas é que alguns deles eles são representados na Constituição, né? Então, aqueles que vivem em aldeias e preferem viver assim, eles podem escolher não votar. Então, se eles decidem isso, a cultura e a tradição deles são respaldadas acima do direito político. Eu queria perguntar para vocês se vocês acham que pessoas que estão presas ou adolescentes que estão em fundações casas ou reformatórios, se eles têm direito a votar. Não? Vocês acham que não? Eles têm direito a votar. Presos provisórios, eles têm direito a votar. Aqueles que não foram condenados, né, criminalmente ainda, eles podem votar. E adolescentes na Fundação Casa também, os direitos são respaldados. Então, a gente vive em uma democracia representativa. E o que isso significa? Significa que o nosso voto ele é um mecanismo eleitoral e ele é uma autorização de uma ação. Então, a partir do momento que a gente vai lá e escolhe alguém, né, que tem valores semelhantes aos nossos, que vai lá e coloca suas propostas na sociedade, e a gente simpatiza com essas propostas, a gente está autorizando com o nosso voto que ele tome ações que a gente permitiu. Então, a gente legitimou o poder dessa pessoa. Obviamente, essa pessoa tem um poder limitado a um período específico, né? Então, pode ser variado. No caso do presidente, são 4 anos. Então, eu vou falar um pouquinho da história do voto no Brasil agora. No período imperial, pós-proclamação da independência do Brasil, a votação ela tinha 2 momentos. Então, o primeiro era quando a agente de autoridade, no caso, o imperador, ele ia lá e ele escolhia as pessoas que seriam os eleitores. Então, ele já escolhia, já havia um pré-requisito, né? Já não havia liberdade de voto. E, no segundo momento, ele reunia essas pessoas e aí ele elegia, né, as pessoas que haviam sido votadas. O que isso significa? Que, nesse momento, não havia liberdade de voto, havia coerção e também havia fraudes e corrupção.
Já começa aí, tão cedo na nossa história, né? Quem controlava o processo eleitoral era o governo, então sempre foi o poder político e era muito centralizado. Então a sociedade ela não era participativa. Então o poder ele se concentrava na mão de poucos. A Lei Saraiva ela determinava que apenas pessoas que possuíssem mais de R$200 mil de renda líquida anual poderiam votar. Então isso já era um fator limitante. Depois da proclamação da República, os analfabetos perderam o direito ao voto. Anteriormente, eles podiam votar, eles compunham mais de 70% da população. Nesse momento, eles perdem o direito ao voto. E as mulheres também, elas já não eram consideradas seres pensantes, então aqui só piorou. E isso era muito da sociedade que era muito elitista, muito patriarcal, e isso refletiu no poder do voto. E como se dava o processo eleitoral? Não houveram muitas mudanças, eram por cédulas e urnas, só que a diferença aqui das mesas eleitorais é que as cédulas elas eram diferentes de cada candidato. Então, era muito fácil descobrir que pessoa teria votado em tal candidato. Mais uma vez, fraude. Quem controlava era o poder político local, novamente, centralização de poder. Revolução de 1930. É o momento da virada histórica no século passado, que é quando finalmente a gente consegue conquistar um novo Código Eleitoral de 1932, que é quando muita coisa muda. As mulheres, elas finalmente conseguem conquistar o seu exercício do poder político, com algumas ressalvas. Só mulheres que trabalhavam fora poderiam votar. Então, mulheres donas de casa ainda eram restritas ao voto. Quais as modificações mais importantes? Foram criados os órgãos, né, a Justiça Eleitoral, que é o órgão que cuida desse processo eleitoral total. Então, não mais ficava centralizado no poder político local. Agora existia um órgão que era só dedicado para isso. Eu trouxe um trailer de um filme de recomendação para vocês, caso vocês queiram ver. Women should not exercise judgment in political affairs. If we allow women to vote, it will mean the loss of social structure. Vote for women! Fight for women! Vote for women! Thumbs up. You work at the laundry? Part-time from when I was 7, full-time from when I was 12. We meet Mondays and Thursdays if you're interested. You a suffragette, Mrs. Elliot? I consider myself more of a soldier. As Mrs. Pankhurst says, it's deeds, not words, that will get us the vote. We've identified weaknesses in their ranks. We're hoping one of them will break. They're saying she's to speak. This is a deliberate escalation. This has to stop. For 50 years, we have labored peacefully to secure the vote for women. We've been ridiculed, battered, and ignored. Punish those responsible, whatever way you can. Mama! All my life, I've done what men told me. Well, I can't have that anymore. Took my love, took it down. I incite the women in Britain to rebellion. Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? We break windows. We burn things, because war's the only language men listen to. Well, I've been afraid of changing. There's nothing left but to stop you. We're in every home. We're half the human race. You can't stop us all. Time makes you bolder, even You might lose your life before this is over.
I'm getting older too. We will win. I take my love, take it down. Never surrender. You see Never give up the fight. in the snow-covered hill. Então, eu não sei se vocês já chegaram a ouvir falar desse filme. Ele é baseado em fatos reais, é o movimento sufragista feminino. E aqui no Brasil, o movimento sufragista ele não foi tão forte como foi na Europa. Mas é um filme interessante para se assistir e entender como que o movimento feminista ele se expressou na Europa, por exemplo. Dando continuidade, a gente vai falar agora sobre o Estado Novo de Getúlio Vargas. Que foi um período assim, foi o início de uma repressão, né, que foi a extinção de direitos políticos. Então, por todo esse período do Estado Novo, as pessoas elas não mais podiam votar. Então, isso causou um grande problema na sociedade na época, e isso só acabou gerando mais espaço para problemas futuros na política que a gente veio a ter depois, como a ditadura militar. Houve um período antes da ditadura militar que foi o período de redemocratização pós-Estado Novo, que foi quando as pessoas elas começaram a ter mais conscientização popular, que não havia anteriormente. Então, também foi o início dos movimentos trabalhistas e houve a restauração dos direitos políticos também. O golpe de Estado e a ditadura militar, nesse período, foi a cassação do direito ao voto. Então, as eleições tornaram-se indiretas para governador, para presidência. Altas repressões, banimentos políticos. Então, as pessoas elas não podiam expressar, não só no voto, mas elas não podiam expressar qual que era a posição política delas, sob coação de violência mesmo. E houve também o fechamento do Congresso Nacional. Logo depois, quando começou o declínio da era militar, demorou muito, né, para eles largarem o osso da ditadura militar, mas isso aconteceu por acordos e pela eleição de Tancredo Neves. Como vocês bem sabem, ele não chegou a assumir, porque ele teve um problema de saúde e faleceu antes. E o vice, né, que era o José Sarney, na época, ele assumiu, e isso constituiu o período da Nova República, né? Na Nova República, houveram algumas mudanças significativas. Então, houve a inclusão do voto facultativo, que é aquele voto a partir dos 16 anos de idade. Deficientes podem votar. Analfabetos podem votar agora também. E as eleições elas se tornaram diretas. E os direitos das mulheres eles também se tornaram mais amplos. As políticas públicas. Eu vou falar um pouquinho aqui com vocês agora sobre as políticas públicas dentro do Brasil e como elas funcionam. Então, vocês têm alguma ideia do que é política pública? Alguém? Tá. Política pública é um conjunto de ações e decisões do governo voltadas para a solução, ou não, de problemas na sociedade. Então, o que isso quer dizer? Que o governo ele instaura metas e planos de ações para cobrir algum tipo de demanda da sociedade. Então, as políticas públicas elas servem para resolver algum problema que está partindo da sociedade. Então, pode ser em educação, pode ser em saúde, transporte. Esse tipo de política pública também ela é dada por meio de propostas que os candidatos oferecem. Então, a gente vai lá, elege esses candidatos e eles cumprem com essa demanda. Quem formula as políticas públicas são o Poder Legislativo e quem executa é o Poder Executivo. Existem dois autores dentro das políticas públicas, que são os autores
privados e públicos. Os autores privados, eles não possuem vínculo com o Estado. Então, podem ser os sindicatos, a imprensa, sindicatos patronais também. Então, como funciona a formulação de uma política pública? Ela tem 5 fases, geralmente. Pode passar. A primeira fase é a formação da agenda. Então, é quando o governo ele vai lá e ele percebe que existe uma demanda da sociedade. Então, o que acontece? Existem muitos problemas na sociedade e não existe recursos financeiros suficientes para cobrir todos esses problemas. Então, a formação da agenda é quando o político vai lá e ele escolhe os problemas que ele pode resolver. Então, ele dá prioridade para alguns e ele não pode escolher todos. Então, alguns provavelmente acabam ficando de fora. A segunda fase é quando ele apresenta soluções ou alternativas para o problema. Então, é quando ele começa a formular o plano de ação e metas. Então, para ele ter maior consciência também de como que ele pode resolver as coisas, ele geralmente conversa com os atores envolvidos no contexto. Por quê? Porque quando essa visão fica muito centralizada dentro do governo e das demandas que ele precisa resolver, nem sempre ele consegue enxergar o que de fato precisa melhorar na sociedade. E aí isso acaba contextualizando outros problemas e nem sempre a política pública ela acaba funcionando da maneira como deveria. Terceira fase é o processo de tomada de decisão. Então, já foi elaborado o plano de metas e agora começa as nuances da definição de prazos e recursos. Então, quanto tempo que a política pública vai demorar, como que ela vai ser implantada e quanto dinheiro vai ser destinado para ela. Pode passar. E a quarta fase, finalmente, é a implementação da política pública. Então, depois já traçado de quanto dinheiro que vai gastar dentro disso, finalmente é implementado. Então, todo o planejamento ele finalmente torna-se ação e, geralmente, eles utilizam 2 modelos para isso. O modelo de cima para baixo, que é o modelo governo-sociedade. Então, ele é bem centralizado, ele é bem típico da administração pública mais burocrática, né, que a gente conhece. E o modelo de baixo para cima, que é o modelo sociedade-governo, que é quando a sociedade ela é mais escutada. Então, no modelo de cima para baixo, é um conjunto de atores da administração pública que resolvem essa política pública e eles não têm tanto contato com a sociedade quanto eles deveriam ter para entender melhor a contextualização do problema. E a quinta fase é a última fase, que é a fase da avaliação, e ela pode ser feita ao longo do processo de implementação da política pública, que é quando a gente faz a correção e prevenção de falhas e a gente justifica as ações que são tomadas dentro da política pública. Não necessariamente tudo que foi planejado e programado para a política pública ele vai ser exercido na prática, porque existem vários problemas que podem acontecer, que, na teoria, nem sempre a gente consegue prever. Mas a quinta fase ela é sempre por avaliação e para promover, né, a conversa entre os atores envolvidos e entender melhor como melhorar a implementação dessa política pública. Como é que, para a gente ver, como é que evoluiu essa questão do voto, a gente voltando um pouco de hoje, lá para o início do Brasil colonial, né? Que quando começaram a colonizar o Brasil, vinham pessoas para cá, e a primeira coisa, o primeiro ato a ser feito era a fundação de uma cidade, né? Aí, para fundar uma cidade, precisava de pelo menos 3 coisas: uma igreja, uma câmara e uma cadeia. Né? Quem vai compor a câmara? Lá no Brasil colonial, lá, 1500 e alguma coisa. Tá?
a gente chama de vereadores hoje, né? Os membros da Câmara naquela época, eram os chamados homens bons. Quem vocês acham que eram os homens bons? Quem vocês imaginam que eram os homens bons daquela época? Primeiro, homem, né? Homens bons, homens, sexo masculino. Ricos, o que mais? Branco, o que mais? Se era branco, era... Naquela época, quem era branco, quem era considerado branco era... Europeu, português, né? Europeu. O que mais? Rico significava que tinha o quê? Terras e escravos. Né? Então, esses é que podiam tanto se candidatar a ser membro da Câmara, como votar nos candidatos também. Né? Hoje, quem pode votar? Então, olha, homens bons, quantos daqui não seriam considerados homens bons naquela época? Vamos? Quem é rico aqui? Né? Quem é negro? Quem é mulher? Né? Quem tem escravo? Quem tem terra? Sobraram quantos? Tem algum rico aí? Português? Então, ó, é interessante a gente ver, né? Hoje, mulher pode votar? Negro pode votar? Menor de 18 anos pode votar? Pode. Dos 16 aos 18, inclusive é facultativo. Né? O que mais? Pobre pode votar? Militar pode votar? Professor pode votar? Padre pode votar? Na época era só os homens bons. Rico, proprietário de terra de escravo, europeu. O que mais? Homem, maior de 18 anos. Bom, acho que o que o Jonas falou é muito importante. Eu vou citar isso daqui a pouco, vocês vão ver. Mas a verdade é que agora eu vou começar falando um pouco sobre a história dos partidos aqui no Brasil. Eu vou assumir que, quando eu descobri que tem uma professora de história aqui, eu tremi um pouco na base, mas se quiser complementar com qualquer coisa, fica à vontade. Então, é o seguinte, o que aconteceu? Eu vou falar um pouco daquela época de 1831. Naquela época, a gente estava no período regencial. Dom Pedro I ele tinha voltado para a Europa, porque naquele momento estava tendo as invasões de Napoleão. Ele voltando para a Europa, quem é que tinha para ficar no Brasil, tomando conta? O filho dele. O filho dele tinha quantos anos? 5 anos de idade. Como é que fica? Nesse momento, ele pegou e fez com que a parte política ficasse visada na parte de regentes. Só que esses regentes estavam dominados por diversos partidos naquele momento, só que não era partidos, porque não tinha uma estrutura organizacional legal. Desses partidos, eram 3 principais. Um desses principais era o Partido Restaurador, baseado mais nos portugueses, que queriam a volta de Dom Pedro, queriam uma monarquia. Tinha o Partido Liberal Moderado, que era o partido que queria uma centralização política, mas tinha uma visão um pouco mais liberal, pautada um pouco mais na visão dos ricos brasileiros mesmo, que tinha terras de café, escravocratas e etc. E o outro, terceiro partido, que era o Partido Liberal Exagerado. Esse partido ele tinha uma visão de um poder descentralizado. Então, a gente começou a construir, engatinhar essa ideia de ter um federalismo no Brasil. Essa visão era a partir desse lado. Depois passou o tempo, 1831, veio 1834. O que aconteceu nesse ano? Nesse ano, teve a morte de Dom Pedro I, que teve um caos muito grande aqui no Brasil, na visão política.
E teve, depois da morte dele, teve o ato adicional. O que é esse ato adicional? Eles tiveram a ideia, a parte dos regentes, de conseguir estruturar uma assembleia legislativa em cada município, que no caso era distritos na época. Começamos a engatinhar, começou a desenvolver um pouco mais, chegou 1840, que é o ano que efetivamente tiveram os primeiros partidos. Esses partidos que eram compostos por dois, Partido Liberal e Partido Conservador, que, na verdade, era tudo farinha do mesmo saco, era a mesma coisa. Eles falavam que era liberal, mas, na verdade, não era. Eles tinham uma visão de descentralização do poder e o conservador uma visão que ainda tem que ter uma monarquia parlamentar. Depois desse avanço, então, foram esses dois partidos, o liberal e o conservador, que tiveram o início do desenvolvimento de partidos aqui no Brasil. Ao longo da história é possível perceber que tiveram vários embates em Pernambuco, Bahia, querendo ter essa liberdade política, essa descentralização política. Então, acho interessante destacar isso para ver onde a gente está hoje e o que foi que aconteceu no passado histórico para a gente chegar aqui, entendeu? Para a gente ter essa liberdade, o sufrágio do voto, a liberdade de poder votar, a liberdade de poder tomar as decisões. E é isso. Pode passar? Vamos lá, eu vou falar agora um pouco do partido político conceituado mais hoje, né? O que é um partido em si? Como é que a gente tem uma ligação de um povo com o seu governo, certo? Com a parte do Estado. É a base do partido. Por que a base do partido? Porque tem que ter um regimento certo. Não pode ser simplesmente qualquer pessoa que chega lá e fala, nossa, vou me candidatar ao Messias, que apareceu do nada. Entendeu? Então tem que ter a parte da filiação obrigatória de um partido, se você quiser se eleger. E por quê? O que mais incentiva ter essa relação com o partido? Você ter um conjunto de ideias. Quando você tem um pensamento único, é muito difícil você ter voz. Tem um exemplo do LGBT. Se você pegar uma pessoa só, você não vai ter voz. Por isso que todo mundo se juntou por uma causa parecida para conseguir ter voz. E esse é o caso da ideia de partidos políticos. Você analisa o partido político e vê as vertentes dele. Então, é a parte da aglutinação política. É a parte do desenvolvimento de pensamento como um todo. Pode passar. Então, agora eu vou falar um pouco das práticas democráticas, que é super interessante para a gente manter ainda mais o desenvolvimento de uma cultura democrática interessante. Tem o artigo 14 da Constituição, que novamente reflete sobre o direito do voto que a gente tem, reflete sobre o direito do conhecimento que a gente tem que desenvolver para conseguir manter e supervisionar as pessoas que estão representando a gente lá. Porque elas estão representando a gente lá, é muito fácil, é simplesmente você entender que não é o político que tem poder, somos nós. A gente tem o poder do voto. A gente tem o poder de pegar uma pessoa e pedir para ela ser representada por nós no partido, nós na casa, na assembleia, entendeu? Então, acho que é super interessante a gente falar sobre o primeiro plebiscito, que a consulta ao povo é feita antes de uma ação política. Acho que tem um caso interessante do plebiscito que teve, que, para vocês terem noção um pouco da força e do poder que a gente tem, mesmo estando fora e mesmo estando ausente. Na Europa, não sei se vocês conhecem Hitler, ele foi para o poder por um plebiscito. O povo chegou e falou, eu quero esse cara no poder. 95% das pessoas na Europa falaram, queremos Hitler no poder. Olha como mudou a história. Olha o que a gente tem na nossa mão, olha a capacidade que a gente tem de mudar as coisas. Então, ter a ideia de que só porque está na política, não, todo político é igual, super errada. Super errada. Também tem outra que é a forma de sistema de governo, em 1993, essa parte é no Brasil, né? A forma de governo estava entre dúvida de monarquia ou presidencialismo, né? E eles votaram, não quiseram monarquia, né? É o jeito que está hoje, parlamentarista e tal. E essa é a parte do plebiscito. Pode passar. A parte do referendo é bem parecida com o plebiscito, só que, na verdade, a consulta é feita depois da ação política. Tem uma tomada de decisão política na Câmara, e eles falam, putz, vamos fazer uma emenda, vamos tentar uma emenda, o que a gente pode fazer para alterar, vocês estão curtindo ou não, e tem essa votação depois dessa ação política, que é super importante também.
Só pelo fato da lei ter sido aprovada ou negada, não quer dizer nada. A gente tem o poder nas nossas mãos de conseguir mudar ainda. Um caso interessante foi a divisão do estado do Pará em 2011. O Pará queria se dividir em 3 estados. Eles fizeram um referendo sobre isso e não deu certo. Obviamente, né? O Pará não tem como se dividir em 3. Outro caso interessante também sobre referendo foi o caso do desarmamento, em 2005, se não me engano. Fizeram sobre a proibição de comércio de armas e munições, só que não deu certo também, essa votação foi e negaram, só que logo em seguida teve aceitação na Câmara. Pode passar. Agora, a iniciativa popular é muito interessante a gente entender, retomando o que a Vanessa estava falando, o que a Fer estava falando, de que a gente tem a capacidade de criar leis também. A gente tem o poder, a gente tem a consciência, a gente consegue desenvolver. O caminho não é tão simples assim, mas se você consegue fazer da maneira certa, dá para fazer. Eu acho que, Vinícius, você já fez algum projeto de lei? Você já fez? Quer falar um pouco sobre ele? Como é que foi? Não fez? Emenda, nada também? Ah, legal. E como é que foi? Foi sobre o quê? Quer falar? Fala aí. Confite. Obrigado. Meu requerimento foi para a Prefeitura perguntando sobre os recursos necessários e se havia estruturas para aumentar a contação de histórias no município. Interessante. Então, é muito louco você ver que você tem a capacidade de mudar, assim, nossa política de hoje. E tudo pautado nos partidos e nos nossos direitos do artigo 14. Então, eu acho que, assim, essa parte aqui da iniciativa popular já foi refletida sobre as outras 2 coisas que eu falei, mas eu queria fazer um apelo muito importante para vocês, mas muito importante. Não desistam da política. Muita gente acredita, muita gente acha que não tem como mudar. Não tem como alterar o jeito que está hoje. Ah, assiste na televisão que aconteceu isso, que foi aceitado tal projeto de lei, tal emenda do governo, do presidente, prefeito, independentemente do nível. Só que, na verdade, está na nossa mão. E a única chave para a gente conseguir fazer isso é através do conhecimento. Então, não desistam. Deem valor para as pessoas que dão conhecimento para você. E, por favor, vamos seguir em frente. Conhecimento, se você quiser ajudar o próximo, se você quiser ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas que sofrem preconceito, conhecimento é a chave. Conhecimento e informação é a saída. Então, é isso que eu tenho para falar. A gente vai seguir agora um pouco com a dinâmica. Obrigado por terem me ouvido. E vamos lá. Tem alguma dúvida? Qualquer coisa? Então é isso. Vamos fazer a dinâmica? E aí, gente, tá acabando. A gente vai fazer um momento agora sobre o recapitular tudo que a gente passou. Então, a gente vai passar um quiz para vocês sobre algumas perguntas aí, para ver se vocês já estão afiados sobre o que a gente passou aqui hoje. Doeu a luz, né? Ah, eu vi. Então, vamos lá. Eu preciso que vocês se dividam em grupos. São 4 grupos de 5 pessoas. Só sentam pertinho, não vai precisar levantar, porque a gente vai passar aqui pelo slide mesmo. Como que eu pesquiso isso? Som de violão. Música de violão. Não. Som de violão. Acústico. Pessoal, vai distribuir para vocês as folhas com as alternativas.
Levanta a mão para mim quem vai ser o grupo 1. Nome de um representante. Grupo 2. Representante. Grupo 3. Aí no fundo, como é seu nome? Hã? Grupo 4. Nome? Gente, a gente vai fazer um quiz e aí vai ter a perguntinha. Quando vocês souberem a resposta, aí vocês levantam a alternativa. Bom, a primeira pergunta. Quando a mulher passou a votar? Grupo 4. Todo mundo votou na A. Perfeito. Aê! A 2. Quanto é a cota para mulheres na lei eleitoral brasileira? Grupo A, B... Não, 1 e 2 marcou B, 3D e 4B. A resposta era B. Verdadeira. Para quem serve o poder, o portal da transparência? Para quem? Para quê? Vocês estão conseguindo ler todas as alternativas? A D é informar contas públicas. A C, informar processos em aberto. B, informar projetos. E A, informar novas leis. Então, informar novas leis, informar novos projetos, processos em abertos ou contas públicas? Ok. Muito bem, todo mundo aceitou. A 4. Quando foi instaurado o voto universal no Brasil? 1535, 1532, 1536, 1533. E aí, time? A gente falou aqui, hein? 35, 32, 36 ou 33? E o grupo 2? Tempo. Grupo 2? Grupo 1 é o C? Opa! A 4. Quem cria as políticas públicas no Brasil? O legislativo, o executivo ou o judiciário? Essa não dava para errar, hein? Quantos ministros compõem o Supremo Tribunal Federal? 3, 18, 26 ou 11? Tive uma divergência aí. E aí, grupo 1? Grupo 3, é B ou D? B. E a resposta é 11.
Qual a instância em que existe apenas um juiz para avaliar e julgar um caso apresentado ao Poder Judiciário? Primeira instância, segunda instância ou os tribunais superiores? Grupo 1, todo mundo marcou A. Resposta é? Era A, já foi. Todo mundo acertou. Leia a seguinte frase. Sua principal função é elaborar, debater, aperfeiçoar e provar as leis. Ela se refere a qual alternativa a seguir? Câmara dos Deputados, Congresso Nacional ou Supremo Tribunal Federal? E a resposta é? Muito bom. O pessoal está sabendo legal, hein? Quantos partidos políticos estão registrados no TSE? 25, 33 ou 52? Grupo 4. B. Muito bom. Qual prática democrática consulta a opinião pública antes de uma tomada de decisão? Não deu nem tempo. Qual é? Grupo, só o 2 marcou C. Só o grupo 2 acertou? Parabéns, grupo 2. Qual era o tema do referendo ocorrido em 2005 no Brasil? Proibição de comércio. Proibição de comércio. Grupo 3. Todo mundo marcou B? Parabéns. O legislativo é composto por deputado estadual, deputado federal e governador e senador. Deputado estadual, deputado federal, senador e vereador. Deputado estadual, deputado federal, governador, senador e vereador. Grupo 1C, 2B. C, B, B e... Grupo 4. C. B. A B. Parabéns, grupo 1 e 3. Então, pessoal, agora tem o Politize, é um site muito bom, caso vocês queiram ter informações mais de como funciona as instâncias, os agentes também. Boa parte da nossa pesquisa foi feita por lá. E lá também tem um quiz muito interessante sobre algumas curiosidades que a gente não abordou aqui, porque são assuntos muito específicos, mas para vocês terem uma noção de algumas coisas que a gente não faz a mínima ideia de saber, que é muito interessante. Então, vamos lá. Quantas deputadas federais foram eleitas na última eleição? 37, 93, 51 ou 74? Quantas deputadas? 74? 37? E aí? Essa resposta. 74 e 37 ficaram. 51. Qual o percentual aproximado de deputados federais autodeclarados pardos e negro? 10, 5, 20 ou 30%? 20? Que precisos. 20? Vamos lá, 20? Muito bem. Quantos deputados federais declaram possuir patrimônio de mais de 1 milhão nas eleições de 2014? 248, 156, 220 ou 358? Ó, estamos em 358 e 156. É muita gente, né?
É muita gente possuindo um tipo de renda só. Muitos homens bons, né? Pode ser qualquer um. Qual a proporção de deputados que são parentes de outros políticos? Vai ser legal. 36, que exatos. Opa, 49. 40, então é mais quase a metade. É muita coisa, é muita coisa. A gente está falando sobre privilégios, né? Então, meio complicado. A bancada evangélica é outra com muita influência no Congresso. Possui quase 200 deputados federais. Verdadeiro ou falso? Ó, segundo deixa eu ler lá para eles. Segundo a página da Câmara dos Deputados, 199 parlamentares integram a Frente Parlamentar Evangélica, também conhecida como Bancada da Bíblia. Em geral, a atuação dessa bancada é no sentido de afirmar valores e interesses das igrejas evangélicas, posicionando-se contra propostas de libertação do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo. A bancada dos direitos humanos possui 50 integrantes? Verdadeiro ou falso? Falso? Isso aí, falso. Tem só 24. Em 2014, doações empresariais ainda eram permitidas nas campanhas eleitorais. Qual o percentual aproximado de deputados financiados por algumas das 10 empresas que mais doaram naquela eleição? 20, 70, 80 ou 50%? 50? 70%. Então, só para a gente finalizando aqui, quais os percentuais de deputados e senadores com pendências na Justiça Comum ou na Justiça Eleitoral, respectivamente? 58% e 60%, 24% e 28%, 67% e 75% ou 42% e 35%? 58 e 60? Vamos ver, então. É isso aí. Nossa, é muita gente, né? Bom, as meninas vão fazer aqui a computação dos votos para ver quem aí entrou na frente no quiz. 2 grupos empataram. Foram eles o grupo 2 da Wendy e o grupo 4 do Christian. Parabéns! A gente, claro que, por mais que tenhamos vencedores aqui, o intuito era mesmo participar. Então, a gente trouxe mimos para vocês dividirem entre os grupos. Nós, enquanto eixo, a gente queria agradecer realmente a participação de vocês. Foi uma delícia passar essa tarde aqui. A gente se preparou muito para esse momento hoje, então eu acredito que foi muito bom, tanto para a gente, que a gente aprendeu bastante também, quanto para vocês. Espero que nos venhamos mais vezes. Se vocês quiserem tirar dúvidas sobre a universidade, quanto à universidade, vocês podem falar com a gente, porque é um espaço que também espera vocês. É muito importante. Então, discussões que acontecem aqui, às vezes não acontecem lá. Então, ver vocês da base, já querendo almejar no cenário político e falar sobre política é muito importante. Às vezes não é denso, sabe? É gostoso. A gente pode aprender política brincando, sabe? Em grupo. Isso é gostoso, isso é importante. Porque a política que chegou para a gente aqui, nós somos poucos aqui. Não é a mesma que está chegando para vocês. E vocês estão fazendo muita política hoje. Eu acredito que é só um pontapé inicial para muita coisa que tem por vir. Então, nós, enquanto eixo, agradecemos a presença de todos aqui, nossa oportunidade. Muito obrigada. Pessoal, só para finalizar, eu agradeço muito a presença de vocês e por terem ficado até o final, muita gente acabou desistindo. Obrigada pela perseverança. Em nome da Câmara Municipal e da Escola Legislativa, eu agradeço a presença de vocês. E aproveito e convido vocês para acompanharem o site da Câmara Municipal, Facebook e Twitter. Lá a gente coloca todas as informações sobre o que acontece no dia a dia aqui na Câmara. E é importante para vocês se informarem também
no futuro vocês vão votar, então acompanhe o trabalho dos vereadores e do que está acontecendo na cidade de vocês, tanto no site da Prefeitura como no site da Câmara, isso é importante também. E nos jornais também. Obrigada pela presença. Não sei se vai sair no jornal, mas no site da Câmara vai.